Oi, gente, trouxe pra vocês aqui meu filho, que votou pela primeira vez. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas eleições, que tá muito maneiro. E aí, Marco, como é que foi pra você votar? Foi incrível. O que você tá achando dessa eleição? Muito bom, eu adorei que o Lula ganhou. Quase ganhou. É? Claro. Então, você acha que o Lula é a melhor opção pro nosso país? Claro. Por quê? Porque o Lula ajuda os pobres. O Lula ajuda os pobres? Sim. E você acha que Bolsonaro não ajudou os pobres? Não, o Bolsonaro matou os pobres. Claramente. Você é da opinião que Bolsonaro é fascista, nazista e E isso não é opinião, é um fato. um fato? Com certeza. E como é que você me explica que alguém pode ser nazista no Brasil? É só ele ter as ideias nazistas. E os ideais nazistas é que é da raça ariana? Você acha que... Mas você sabe que Bolsonaro tem aliança com Israel? Ele tem aliança com os judeus aqui do Brasil. Ele, na comunidade judaica, apoia Bolsonaro. Claro que ele tem que parecer que não é, mas o ideal dele é isso. Então você acha que você sabe mais que os judeus? Que os judeus estão indo contra a própria causa? Os judeus também têm um plano deles, porque eles sabem que se aliar com o Bolsonaro é o melhor pra eles. Mesmo que o Bolsonaro não existe. Mas se o nazismo é contra os judeus, como é que os judeus podem estar fazendo uma parceria contra eles mesmos? É meio contraditório, não acha? Por que a China faz comércio com os Estados Unidos? Pelo mesmo motivo. A China faz o comércio com os Estados Unidos, mas com a finalidade de De ganhar. destruir os Estados Unidos. Né? Mesma coisa. Eu acho interessante esse ponto. Uma coisa bem complexa é a economia e esses valores, né, morais. Você consegue perceber a diferença nessas duas propostas de governo? Que proposta? Porque de um lado a gente tem a economia, né? E do outro lado nós temos os valores morais, que são o quê? Eu acho que uma das grandes críticas a Bolsonaro, que o PT fez, é o Bolsonaro ser a favor dos valores de família, né? Contra aborto, drogas, essas coisas, que são pautas, né, das minorias em que o PT ele abraça com força. Essas são a vertente mais ética, moral, né, do partido. E outra é econômica mesmo, que passa por toda uma questão lógica, né, meio amoral, né, porque economia às vezes não é muito moral. O que você acha disso? Primeiramente, Lula não quer destruir a família, ele só quer ampliar o conceito de família. Porque ele acha que, se um homem gosta de um homem, ele tinha que ter o direito de fazer uma família com dois homens e um filho. Qual o problema? Gente, meu Deus. E a economia? Quando o Lula estava no governo, ele fez o melhor governo em questão de economia do Brasil, porque o Brasil ficou sétimo lugar na maior economia do mundo. Então, e os pobres, tirou o Brasil do mapa da fome. Não posso fazer nada. Como é que você explica, então, o Brasil, com o governo do Lula, ter baixado tanto nos índices da educação? O quê? Será que educar mal o brasileiro faz parte do seu projeto de governo? Como que o Lula educou mal o brasileiro se o Lula foi o presidente que mais investiu em universidades? Mas você vai dizer que a relação mais universidade significa mais educação, realmente? Se a gente tem um índice aí de pessoas que terminam, né, alunos que terminam o ensino médio, não tem nenhuma capacidade de interpretação, não conseguem dominar o mínimo de matemática, ou seja, eles têm o diploma, né, eles têm o título, mas eles não têm as habilidades. Você acha que isso é realmente bom para a educação? Dá título, mas não dá a habilidade daquele título? De que adianta você ter uma pessoa que tem a carteira de motorista e não sabe dirigir? Então, Significa que você tenha mais motoristas ou você tem mais pessoas que têm carteira de motorista? você está dizendo que o Lula fez mais universidades, mais instituições educacionais, mas não necessariamente educou a população? Eu não estou afirmando isso, eu estou dizendo que os dados afirmam.
Você tem os dados aí, que eu não vou negar que nós temos mais pessoas com diploma de ensino superior, mas temos também os dados e que as pessoas que têm esses diplomas, elas escrevem mal. Você pode ver por aí na vida mesmo. Você vê as pessoas que são formadas, não sabem escrever com mínimo de concordância, erros grotescos de ortografia. Elas não compreendem nada no texto, com o texto, elas não têm as habilidades mínimas que você tinha que ter no ensino fundamental. Como é que pode isso? De que adianta você dar bastante diploma e não ensinar? Isso é educação? Você está falando então que se forma na universidade não sabe escrever. Eu estou falando que Lula promoveu um projeto de que as pessoas têm bastante acesso, mas a educação mesmo ela não funciona porque não se ensina mais ideologia. Nós temos a aprovação automática. O que é a aprovação automática? Aprovação automática, a pessoa vai lá, passa o ano sem aprender. E que adianta isso? Você tem uma nação de graduados burros. Sendo que essas pessoas que conseguiram a graduação, o seu diploma, isso não significou mais emprego. Não significou que eles conseguiram ascender socialmente, porque de que adianta você ter um diploma e você não consegue um emprego? Você tem um diploma de engenheiro para sem querer denegrir, né, quem é motorista de aplicativo. Não adianta nada você ser um advogado, um engenheiro e tá dirigindo Uber. Adianta de quê? Bem, essa é uma realidade do governo Bolsonaro, que os empregos foram muito diminuídos por conta do mau governo dele. Mas quando o Lula estava no poder, ele criou milhões de empregos e para essa situação não correr, porque os graduados sem emprego. Por que Dilma foi, então, impeachmentada? Isso foi... Bem, isso é um processo bem mais complexo que parece, mas ela sofreu um golpe, entendeu? Um golpe? Um golpe político dos opositores. Por que ela sofreu esse golpe? Bem, como... A população gritando fora Dilma foi um golpe? A população inteira fez um golpe contra ela, todos os brasileiros... Bem, houve todo um movimento para convencer a população de que a Dilma estava fazendo um governo muito ruim. E como é que você explica a eleição de Bolsonaro? Bem, isso foi só um resultado desse golpe que o PT sofreu. Se o PT sofreu um golpe e a população estava muito feliz, logicamente que a população iria colocar de novo no poder o partido que fez o melhor para o Brasil. Então como é que você explica isso? Infelizmente, a ideologia contra o Lula acabou se popularizando devido... Mas me explica, como é que a ideologia contra o Lula se popularizou se o Lula tinha a educação durante 13 anos? Os professores estavam lá dando a melhor educação. As universidades, a maioria dos professores universitários e dos gestores de universidades, eles são de esquerda. A mídia é de esquerda, tanto que eles promovem os valores que a esquerda defende, como dessa diversidade, família ampliada, aborto, entre outras coisas. Como é que você viu um programa que conseguia convencer a população se todas as mídias, na verdade, é a favor da esquerda? Explica isso. Bem, professores não são a favor da direita. Bem, a realidade não é exatamente Televisão não é. Como se explica isso? A realidade não é exatamente essa. O que aconteceu foi um golpe dos políticos que os políticos de direita, que estavam em maior número na época, eles acabaram plantando essa ideologia no povo. Como é que uma ideologia é plantada num povo? Se fosse tão fácil assim, a gente poderia dizer que o Bolsonaro seria impeachmentado em menos de 2 anos de governo, porque nós tivemos políticos contra ele, Globo massivamente contra ele, uma sociedade inteira, estou falando não de população, mas de pessoas com poder midiático. Eu não vou mentir pra você. Influenciadores digitais, como Felipe Neto, que se fala mal dele. Nós temos William Bonner, Fátima Bernardes, nós temos a maioria das universidades. Como? Os artistas, Anitta. Cara, você quer mais o quê? Infelizmente, a senhora Dilma, ela acabou não administrando muito bem o Brasil e devido aos escândalos de corrupção que ela estava envolvida, acabou sendo impeachmentada. Basicamente por isso. Agora vamos falar uma coisa. Corrupção. Lula roubou? Roubou.
Mas ele fez um bom governo. Simplesmente. Eu vou falar que o Bolsonaro roubou. A Tá. família dele roubou Então, 51 imóveis. então quer dizer que o roubo não é mais pauta, né? A gente pode, pelo menos, falar que roubou mais, roubou menos. Seletivo. Tem provas. Mas Lula não foi absolvido, ele foi descondenado. Então, seletivo, não posso falar que roubou menos. Bolsonaro não foi condenado. Há suspeitas, mas você com Lula você tem provas concretas. Então você fala que Bolsonaro roubou, mas você não tem prova alguma. Você tem boato. E Lula você tem caso concreto. Então como é que você quer comparar uma coisa com a outra? É porque o Lula ficou muito mais tempo no poder que o Bolsonaro. Simplesmente. Ah, então quer dizer que ele roubou mais, né, proporcionalmente, né? Não, é que deu muito tempo de investigar ele. Esses 51 imóveis que você fala, foi todo no governo de Bolsonaro? Sim, Agora? sim. Errado. Fake news. Como que o eleitor de Lula é mal informado? Ainda reclama de fake news. Tá vendo como a educação brasileira ainda tem muito que evoluir? Então, fala. O quê? Vai falar da rachadinha? Não tô esperando. Você já sabe, não preciso falar. Não. Então, vamos lá. O que o governo do Bolsonaro foi tão ruim em relação? Você entende que nós tivemos uma pandemia nesse meio tempo? Eu tive pandemia, mas eu nunca vi um líder de estado falar que é uma gripezinha. O quê? Nunca vi um líder de estado falar que é uma gripezinha. Entendeu? Mas calma aí, o seu problema com o Bolsonaro é o mau governo que ele fez ou as coisas que ele disse? Que eu posso te mostrar um monte de coisa louca. Os dois? Olha, ele demorou 10 anos pra comprar vacina. 10 anos! Meu Deus! Meu Deus! 10 anos! Você sabia que o Brasil foi um dos primeiros países a comprar vacina? Você tem esse dado? Você sabia que E o você, Bolsonaro demorou 10 e anos? você sabia que o Bolsonaro estava esperando Você demorou mais que o o Bolsonaro. Bolsonaro estava esperando a aprovação da Anvisa para poder cobrar vacina que ele não podia comprar sem aprovação? Eu que não confio na ciência. Não, mas a Anvisa, que é o órgão, né, regulador aqui dos remédios do Brasil, precisa aprovar um medicamento ou qualquer algo do tipo antes de ele ser distribuído à população. Ou seja, por ele ter cumprido as regras, né, que já tinham. Então, ele é um anti-ciência, um genocida. Mas você falar genocida, tanto falta disso. Ah, ele também é genocida. Esqueci. Ele é genocida. Uhum. Ah, esqueci de falar. Drauzio Varela, também, né, que também falou que era só uma gripezinha, né? Drauzio Varela É um médico. estava num contexto de humor, O quê? fazendo um vídeo na internet. Não, Ele estava dando uma declaração. Drauzio Varela, que é o médico da Globo, estava fazendo um contexto de humor. Eu não quero falar que Drauzio Varela é humorista, ele é um médico. E Bolsonaro não é médico. Ele estava numa declaração oficial? Não. Ele estava numa declaração oficial. Eu nunca vi. Ele estado fazendo declaração oficial, falando que ia ter a história de atleta. O que E zoar certos canais de televisão. Bolsonaro estava falando uma coisa sobre a vida dele. E a vida dele não importa. estava falando sobre tudo. Ele falou que ele, como tinha histórico de atleta, se fosse infectado, teria só uma gripezinha. Tanto que Bolsonaro teve Covid. E pra ele, foi só uma gripezinha. Não significa que seria para toda a população. Porque se Bolsonaro quisesse fazer isso para todo mundo, ele não ia comprar vacina nenhuma para ninguém, porque todo mundo ia ter sua gripezinha. Ele não pensou só nele. Ele deu liberdade para cada um fazer o que quisesse. Quem quis se vacinar, vacinou. Quem não quis, não se vacinou. Como tem pessoas que não se vacinaram. Outras sim, outras não. Mas a gente estava incentivando a não se vacinar. Primeiramente. Mostrando que ele ia contra a ciência. As pessoas se vacinaram? Sim. Por que o resto do governo brigou as pessoas a vacinarem? As pessoas se vacinaram, ok? Porque o governo brigou. Você sabia que nós tínhamos filas enormes de pessoas querendo se vacinar e que não houve, você não viu, pessoas fugindo da vacina. Muito pelo contrário, as pessoas querendo vacina antes da hora. Teve um caso de um homem que se vacinou mais de 10 vezes porque ele falou que a vacina fazia ele se sentir muito bem. Ou seja, a população não fugiu da vacina. Ah, mas o presidente, ele incentivou as pessoas a fugir da vacina. Mas calma aí, o presidente não comprou vacina, o presidente incentivou as pessoas a não se vacinarem, por isso elas morreram. Eu não tô entendendo qual foi o genocídio dele. Você tem que entender uma coisa. O presidente Bolsonaro, ele não queria comprar vacina. Entendeu? Primeiramente, ele não queria comprar. Ele demorou pra comprar. E quando ele comprou, ele falou, não me vacinarei.
E essa vacina é meio suspeita, então, por favor, quem não quiser nos vacinar, também não se vacine, porque essa vacina também é esquisita. Se você virar um jacaré, o problema não é meu. Então agora vamos lá. Bolsonaro é uma pessoa com muito senso de humor. Como ele falou essa porra de jacaré, isso é uma figura de linguagem. E as pessoas, quando votaram nele para ser presidente, eu sabia dessa postura dele meio cômica, humorística, tá? Ele sempre faz humor o tempo todo, né? E isso não significa que é pra você levar o pé da letra, né? Porque vocês conhecem Bolsonaro. Ele não caiu do céu, ele não é alienígena, ele não caiu de Marte. Era né? pra passar exemplo. Ele sempre foi assim. Ele não deu exemplo pra população. Ele sempre foi assim, tá? Mas ele cumpriu com a sua responsabilidade. Aí eu me pergunto pra você, as pessoas morreram, foi quanto? 7 milhões de mortos? Não sei quantos mortos, 70 milhões, 60 milhões? Quantos Isso. milhões? Quantos milhões de mortos foram? Tá. Uma pessoa de muito. Tá, vamos lá. 100 milhões de pessoas morreram. Vamos arredondar. Essas 100 milhões de pessoas que morreram foi porque elas não quiseram se vacinar por causa de Bolsonaro? Bolsonaro certamente incentivou as pessoas. Não, mas as pessoas morreram porque elas não tomaram a vacina por causa de Bolsonaro. Houve a CPI da Covid. Você sabe disso? Você sabe o que eles conseguiram incriminar nosso presidente? Não. Nada. Zero. Tivemos uma CPI. Como é que nós estamos discutindo uma coisa em que houve uma CPI com especialistas que discutiram descontradictório, acusações, e não chegou a conclusão alguma que pudesse condenar. Quem compôs? Os opositores dele. Porque Bolsonaro não queria fazer uma CPI que era para acusar ele. Ou seja, a CPI não deu em nada. Nós temos só palavras, mas coisas de concreto nós não temos nada. Bolsonaro é misógino, ele é racista, ele quebrou a economia do Brasil. Calma aí. Eu não posso mais falar nada sobre esse homem. Bolsonaro é misógino. Sim. Se Bolsonaro é misógino, racista, niilista, flamenguista, ateísta, catolicista, umbandista, tudo isso não importa. Importa é o governo dele. É projeto. Você vai casar com o Bolsonaro. Sim, você vai casar com ele. Por acaso, ele tem um projeto de lei que é homem tem que bater em mulher. Ou, não vamos falar assim. O projeto de lei é assim, desde que não deixe marca, você pode bater. Tá? Ou se não, vamos derrubar a Lei Maria da Penha, porque essa é uma lei horrível. Você viu algum projeto nesse sentido? Algum projeto derrubando os direitos das mulheres? Algum projeto falando assim, agora é proibido casal homossexual morar junto, é proibido, vai ser preso. Você vê uma coisa nesse sentido? Quem bater no homossexual na rua não é crime porque ele tá fazendo o certo. Teve alguma lei nesse sentido? Olha, é o seguinte, Bolsonaro é burro, mas não é um jumento. O fato dele pessoalmente ser qualquerista não significa que esse ista seja um projeto de governo. Diferente de senhor Lula, que ele quer que o aborto seja um projeto de governo. É porque as pessoas apoiam. O aborto é um assassinato de uma criança dentro da barriga da mãe. Isso não é... É completamente diferente uma pessoa que fez o aborto, pessoalmente, de uma pessoa que defenda esse crime como projeto político. Cássia Kiss foi uma atriz que praticou aborto. Hoje ela luta contra ele. Bolsonaro ter feito algumas coisas horríveis também, eu sei que ele fez, porque ele erra muito, não sei que os erros são um projeto político. Você entende a diferença de pessoas errando e do erro ser um projeto político? Você entende a diferença? Sim. Então, como é que você quer comparar uma coisa com outra? Bem, Bolsonaro, ele, além de ser tudo excessistas, ele também é um péssimo governante. Entendeu? Ele quebrou a economia do Brasil. Que quebrou a economia do Brasil? Você sabia que o Brasil está com o maior crescimento econômico dos países depois da pandemia? Você não pode comparar o mundo há 5 anos atrás. Você tem que ver o que está acontecendo agora. Compara os países. Sabia que os países de esquerda da América Latina estão horríveis e o Brasil não? Porque o Brasil não é um país de esquerda. Entendeu? Se você for comparar com os vizinhos, o Brasil está muito bem. Se você for comparar em relação ao crescimento da economia com o resto do mundo, o Brasil está muito bem. Meu Deus, eu nunca fui no mercado. Você está entendendo que existe uma crise mundial e que o Brasil está muito... Eu vou
te explicar. Caraca, com o governo de Lula vai marcar com R$1. Eu vou... Eu comprei 10 quilos de Olha carne. só, eu vou te explicar de uma forma que você que Agora, pra comprar meio quilo de picanha, eu tenho que ter R$100. Você, meu querido ouvinte, telespectador, seguidor, sei lá quem você é que tá me seguindo. Você precisa ser muito inteligente pra entender, Eu não. vou comer picanha. Você imagina que tá tendo um inverno. Um inverno muito rigoroso. Muito rigoroso. De 3 anos já. Os seus vizinhos estão morrendo de frio, pegando pneumonia. Eles estão assim péssimos. Você tá sentindo um friozinho, mas você tem um casaco. Você tem um aquecedor, você tem água quente. Mas tá frio, tá inverno. Mas você não tá com os dedos congelando, tanto que você é amputado por causa do frio. Você entendeu a diferença? Tá frio pra todo mundo, mas como cada um vai administrar esse frio, é que é a competência de cada governo. Você consegue entender isso? Sim. Ou se não, tá muito calor. Tá calor pra todo mundo. Algumas casas têm um ar-condicionado, mas o ar-condicionado não é suficiente pra você acabar com todo o calor, porque ar-condicionado é caro. Não tem em todos os cômodos, mas alguns tem. Tem ventilador, tem água pra tomar banho. Tem outro lugar que não tem nenhuma geladeira com água gelada. Você tá entendendo a comparação? Então quando você fala, olha, mas tá calor, você quer comparar o verão com o inverno. É uma sua perspectiva, eu não tô entendendo. Eu nunca mais discuti com você que você é racista, você é nazista, você é homofóbica. E é o seguinte, Bolsonaro, ele não faz um governo bom, Lula investiu muito na educação, ele fez a economia do Brasil, investiu em esporte, o bichinho em arte, em tudo, ciência. Aí Bolsonaro vai lá e tira tudo de ciência, tira tudo, acaba com a cultura do Brasil, e que só coloca dinheiro no exército. Vamos comprar 1 trilhão de leite condensado, sei lá o quê, vai na rua falar besteira. Olha só, não tem como. Aí o Lula vai lá e ajuda os pobres, só rouba um pouquinho e nada. Aí você rouba um monte. Aí, não, o cara literalmente salvou o Brasil. Ó, deixa eu contar, tchau. Lixo, lixo.